Olá, o Empreteceu de hoje é com Ana Paula Machado, direto do inverno rigoroso de Curitiba, enfrentando lá 5 graus. Ela é enfermeira pela PUC do estado do Paraná, especialista em saúde da família pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursou gestão do SUS na Escola de Saúde Pública do Paraná. Fez pedagogia hospitalar e administração hospitalar na Faculdade Evangélica do Paraná. É mestra em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em hipnose clínica pelo Instituto Lucas Naves e ainda realiza palestras sobre violência contra criança e adolescente. O papo de hoje é sobre hipnose na enfermagem. Bem-vinda ao Empreteceu, Ana Paula Machado. Obrigada, nossa, depois com essa abertura aí, muito bacana. Eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar aqui no canal Empreteceu com você, Margarete, e com essa gratidão de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu aprendi até agora, estou aprendendo, porque a vida é um contínuo aprendizado, né? E compartilhar isso com vocês, a minha experiência, e contar a vida fantástica que é trabalhar com a hipnose. Eu estou, assim, apaixonada pela hipnose. Então, bora lá a gente mostrar um pouquinho, contar. Vamos lá, eu andei dando uma lida sobre o tema e me apaixonei também, né? E aí eu fui dar uma olhada lá no site do Conselho Federal de Enfermagem, né? E no site está informando lá que o uso da hipnose nas ações de saúde tem sido ampliado. Busca melhoria da dor, conforto, medo, redução de fobias diante de procedimentos. Tanto que já existem profissionais enfermeiros atuando como hipnólogos clínicos após a formação acadêmica. E aí eu começo te perguntando, o que é hipnose, Ana Paula? Então, a hipnose, ela já é usada há tanto tempo, ela é milenar, né? Só que não era usada com esse nome. Porém, a hipnose, ela nada mais é que uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta que propicia a gente encontrar no nosso subconsciente vários sentimentos que pode tanto potencializar as nossas ações, os nossos comportamentos, quanto também, de uma maneira negativa, as emoções negativas que estão alocadas no nosso subconsciente, trazer o nosso comportamento voltado também para um comportamento mais negativo, um comportamento encharcado de traumas, de sentimentos, de medos, de fobias, enfim, onde estão ali no nosso subconsciente. Então, ela é uma ferramenta que hoje pode estar sendo, né, usada por vários profissionais. E não só os profissionais de saúde, né? A hipnose ela pode ser trabalhada com profissionais da educação, com profissionais de segurança, com várias outras áreas. É claro que na saúde ela veio assim de encontro, né, a muitas possibilidades. Né? Então a gente tem percebido que quando você fala que ela é usada na saúde com controle da dor, com controle da dor, é usada também na obstetrícia, né? Quando a mulher está em trabalho de parto, é possível usar a hipnose. Hoje, no próprio Conselho de Odontologia, tem usado muito a hipnose para os pacientes que vão até o dentista, que tem alguns que já têm medo, a gente também tem, enfim, mas o procedimento também, né? E na enfermagem, como nós fazemos muitos procedimentos invasivos, a gente consegue também estar utilizando a hipnose dentro de um procedimento. Antes do procedimento, para que ele possa, durante o procedimento, estar mais tranquilo, enfrentando, né, aquele momento e também ressignificando. Então, a hipnose ela é uma ferramenta utilizada para várias situações. Hoje, eu tenho trabalhado com a hipnose voltada para pacientes que querem resolver problemas de saúde mental. Hoje eu estou trabalhando com a hipnose clínica como terapeuta mesmo. Então, não só voltada para a questão da enfermagem, como procedimentos, enfim, mas pessoas que querem resolver e ressignificar os seus medos, as suas angústias. Nós temos aí
uma população que está enfrentando ainda o mal do século, que é a depressão. Sim. Por várias questões, né, sociais, culturais, enfim, né, políticas econômicas, a própria Essa pandemia também a própria pandemia. Então, até contando um pouquinho da própria pandemia, eu quero até falar como que me despertou a ida para a hipnose. Ótimo. O ano passado, por volta de abril, maio, eu contraí o Covid e fiquei internada por 3 dias. Nossa. E esse momento do internamento me passou muita coisa na cabeça, e a primeira coisa que é o desespero, que quando você vê a mídia, né, trazendo tantos casos com desfecho de morte, então a primeira coisa que imagina é você vai morrer. Sim. Né? Então te dá aquela sensação de morte, vou morrer, e agora? Como que fica os meus? Como que... Enfim, você entra realmente num pânico. Uhum. E o que eu digo assim, o que me salvou foi a meditação e foi entrar em contato com a auto-hipnose. Então, esse encontro foi, eu digo assim, a minha grande bandeira de salvação. E a partir disso eu vim estudando, fazendo cursos e contando muito assim a minha prova de vida, né, com isso. Então, a partir do momento que a gente coloca na nossa mente que vai acontecer alguma coisa que ainda não aconteceu, você tem uma grande possibilidade daquilo ou acontecer, ou de realmente entrar em parafuso, né? Então, quando você começa a entender como é que uma ferramenta que é possível você entrar num relaxamento profundo, num estado de vigília, onde você pode acessar as suas emoções positivas, acessar as suas emoções negativas, ressignificar as negativas e te dar uma nova proposta de vida, isso é como se você encontrasse um ouro, né? Sim. É como se você desse uma nova possibilidade de encontrar a felicidade, encontrar outras maneiras de viver, outras maneiras de enfrentar os desafios, as dificuldades. Então, é claro, tem várias questões, algumas pessoas acabam associando hipnose com uma questão ritualística, espiritual, que não tem nada a ver, né? Ela nada mais é que uma ferramenta onde a gente pode acessar o subconsciente, partindo de situações diferentes. Não sei se a gente já pode estar colocando já... Só queria te pegar um gancho que eu achei interessante que você falou sobre a questão da depressão, né? Eu essa semana estava ouvindo uma live com o Christian Dunker, e ele falou que o Brasil é o primeiro país em número de casos de depressão no mundo. Esse dado me assustou muito. E aí, quando você traz a informação de que a hipnose pode ser uma das formas de tratamento da depressão, eu fiquei pensando aqui, os medicamentos usados contra a depressão, eles são têm muitos efeitos colaterais, né, Ana Paula? Então, ter uma ferramenta de tratamento que não usa medicamento, né? E você falou da auto-hipnose também, que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Isso é fantástico, assim, como potência de cura mesmo, né? E aí eu imagino que possa ser usada também para ansiedade, né? Esses males que surgiram com essa rotina louca e que provavelmente, com certeza, posso até dizer com certeza, foram agravados pela pandemia, né? Muito. Então, quando você coloca a questão, nós somos um país com maior número de depressão, realmente. Nós somos um país que mais utiliza a automedicação. Olha. Apesar de que, para medicamentos controlados, precisa, né, de uma receita médica, enfim. Mas nós temos um número muito grande de pacientes que utilizam medicamentos controlados, e a gente até fala de uma maneira descontrolada, porque Sim. muitos desses pacientes não conseguem retomar os seus tratamentos por também diversos outros motivos,
mas ficam com esse medicamento de uso contínuo, que deveria não ser de uso contínuo, deveria ser por um tempo, né, estipulado, passar por uma nova avaliação, né, do profissional, e aí sim ver se dentro do que está proposto para esse paciente, esse medicamento é o ideal ou não, ou trocar o medicamento, ou então começar um desmame, né? Nós temos uma grande dificuldade que os pacientes saiam, né, do desmame dos medicamentos. E a hipnose, ela vem muito forte em relação a esses tratamentos concomitantes, né? Porque veja, a hipnose não tem pretensão nenhuma de tirar medicamentos. Sim, é importante essa fala. Acompanhados, né? Isso é muito claro até quando eu faço a primeira avaliação do paciente. O paciente que está tomando medicamento, eu falo, você mantenha o seu medicamento e nós vamos juntos. Então, a hipnose é uma ferramenta a mais para que você tenha condições de sair desse estado crítico. E aí, na sequência, junto com o seu psiquiatra, com o seu médico, enfim, o profissional que está acompanhando, também, né, estar atualizando esse tratamento medicamentoso. Mas a gente tem percebido, até quero contar uma história bem Por favor. Essa semana, uma paciente que finalizou as sessões da hipnose comigo e ela veio com um estado depressivo, né? Então, aí também a gente tem o que é o estado depressivo. Muitos pacientes vêm com a fala, eu tenho depressão. E quando você começa a fazer uma avaliação desse paciente para entender em que momento você tem depressão, você tem depressão o tempo inteiro, o que é a depressão para você? Porque a sensação, Margarete, de tristeza, todos nós temos em algum momento. Ou pela perda de alguém, ou pela perda do emprego, ou por algo que você esperava e não deu certo. Você enfim, por diversos motivos da vida real, né? Nós estamos aqui numa vida real. O que acontece é que muitos dos pacientes não conseguem identificar o que realmente é tristeza e o que é realmente estado depressivo, né? Então, falando especificamente desse caso, quando ela veio e falou que tinha depressão, e tem as perguntas que a gente faz que foge da terapia clássica, foge da psicologia clássica, que é aquele, conte-me mais sobre isso. Na hipnose, o hipnoterapeuta não trabalha com isso, trabalha com perguntas, até inclusive perguntas que a gente utiliza muito a PNL, que é a Programação Neurolinguística, aonde faz com que o paciente entenda realmente, será mesmo que é depressão que eu tenho? Porque nesse caso, a paciente falava, não, eu fico muito triste quando chega o final de semana. Então, quando chega sábado e domingo, eu não tenho o que fazer, porque eu trabalho segunda a sexta. Então, enquanto ela está trabalhando, ela não tem depressão, né? Ela tem a tristeza, porque ela está envolvida numa rotina, ela está envolvida com outras questões, que as questões que ela se entristece, ela não tem tempo para pensar. E quando chegava no sábado e no domingo, ela tinha aqueles picos de tristeza. Né? Então, chegava até que passava o dia inteiro chorando, ou então passava o dia inteiro dormindo, né? E era só dormir e comia e não tinha nada para fazer, enfim. E aí a gente começou a trabalhar isso e começamos através, né, da hipnose, acessar os melhores momentos da vida dela. Quais eram os melhores momentos da sua vida? Quais são? E ela tinha dificuldade, inclusive, de imaginar esses melhores momentos. Né? E aí, quando ela começou com a hipnose, a gente faz um relaxamento. Eu vou contar um pouquinho como é que funciona. Isso, era a minha próxima pergunta. O que o paciente sente, como é que isso acontece? Ótimo. Vou aproveitar esse caso, porque aí eu já consigo fazer o link direto. Tá? Perfeito. Então, a sessão em si, o que a gente faz? A gente faz uma meditação guiada, que a gente chama. Então, eu, enquanto hipnoterapeuta, coloco uma música, e com essa música eu vou dando comandos para que o paciente entre num relaxamento. Né? Aí tem várias técnicas, existem. A gente fala que é terapia sob medida, né? O que eu aprendi com o Instituto Lucas Naves, exatamente isso, é uma terapia sob medida. Cada paciente eu vou entender primeiro com a avaliação dele, a anamnese dele, quais são os problemas,
e vou traçar estratégias para aquele paciente. É um tratamento individualizado. Eu não posso fazer a mesma ferramenta que eu fiz com ela, com você, por exemplo, com outra pessoa. Você tem que entender o problema. Enfim, então a gente coloca uma música, inicia a ferramenta de relaxamento, e quando a pessoa relaxa, o que a gente chama que é, quando nós relaxamos, nós deixamos a nossa parte consciente, a nossa mente consciente. Na hipnose, a gente divide a mente em 3 partes, né? Mente consciente, mente subconsciente e a mente inconsciente. Então, a mente, Margarete, não é igual ao cérebro, né? O cérebro, anatomicamente, quando a gente olha uma figura do cérebro, a gente consegue saber que tem um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, tem o lóbulo, né? Córtex pré-frontal, enfim. Quando você olha o cérebro, você vê ele anatomicamente, você pode pegar, você pode fazer uma dissecação. E aí tem uma série de questões anatômicas, né? A mente não, né? A mente, ela não é palpável, né? Então, a mente, ela está dividida, e aí tem várias literaturas, tem vários artigos científicos que trazem a questão da mente, vários livros que falam sobre a mente, mas a mente, ela é dividida basicamente em 3 partes, né? A mente consciente é essa mente nossa agora que eu estou falando, conversando com vocês, e automaticamente você já vai elaborando críticas em cima do que eu estou falando, ou então pensando no que perguntar, enfim, essa é a nossa mente consciente. Na nossa mente consciente, a nossa crítica que nós fazemos do certo e do errado, né? Do frio do quente, enfim. Vai atravessar uma rua, o sinal está aberto, é óbvio, os carros, é óbvio que a gente não vai atravessar. A nossa mente consciente diz, cuidado, se você atravessar, vai ser perigoso para você, vai ser perigoso para os demais, pode provocar um acidente, enfim. A mente consciente é isso. A mente subconsciente é onde estão alojados os nossos sentimentos, aonde estão alojados nossos hábitos, vícios, traumas, medos, angústias. É como se fossem várias pastinhas do nosso hardware, né? Ali do nosso computador, e cada pastinha dessa, seja pastinhas positivas ou negativas, estão ali alocadas na nossa mente subconsciente. Sim. Qual que é a diferença, então, do subconsciente e do inconsciente? O inconsciente é exatamente enquanto a gente está conversando, a nossa mente inconsciente está fazendo, por exemplo, o nosso organismo funcionar. Então, eu não mando um estímulo para que o meu coração continue batendo, ou para que o meu rim faça filtragem. Então, a nossa mente inconsciente é aquela que vai continuar fazendo atividades, né? Sem que a gente dê comandos para que ela faça. Né? Ela faz os comandos inconscientemente. Então, essa é a diferença. Inclusive, a gente pode estar dirigindo no automático, né? Como uma mente consciente. Muitas vezes a gente está dirigindo, você sabe aquele caminho, né? Completo, você já está pensando em outras questões. Enfim, nesse caso, do que eu estava te falando, como a gente faz a hipnose, então a gente faz o relaxamento justamente para que a gente baixe a questão crítica, que é a mente consciente, para que o paciente relaxe e a gente possa acessar a mente subconsciente de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, mitos como o paciente vai dormir, não vai acordar nunca mais, isso não existe. Porque na hipnose o paciente fica o tempo todo consciente, de uma maneira mais relaxada, mas ele está sabendo tudo o que está acontecendo. Né? Incrível isso, porque quando falam hipnose, eu acho que a imagem que vem na cabeça de muitas pessoas, inclusive na minha, pelo que a gente ouve ao longo da vida, é aquele, né, cordãozinho balançando e apagou. Você falar que fica consciente o tempo inteiro, assim, já é muita novidade para mim. Eu te contar que é possível a gente fazer hipnose com a pessoa de olhos abertos. Olha, que interessante. Uau, então, né? não é uma espécie de transe, né, Ana Paula? A pessoa entra em transe, mas ela vai entrar em transe a partir do momento que ela vai acessar as suas memórias, acessar as suas cenas, então, o seu subconsciente. Então,
por exemplo, quando a gente, ao conversar com o paciente, muitas vezes quando eu faço isso na própria avaliação dele, e aí eu começo a contar como é que funciona a hipnose, deixo isso muito claro no primeiro dia, e começo a pedir para que ele faça um exercício. Lembra aquele dia da tua infância? Sabe aquele dia que foi o dia mais feliz? Um dia que foi totalmente diferente, que você sente o cheiro, você lembra da rua onde você brincava, você lembra das pessoas. E a pessoa começa a entrar e lembrar, mesmo com os olhos abertos, uma conversa. Ela começa a lembrar de riqueza de detalhes, como cores da roupa, como plantas que estavam próximas, pessoas que passavam naquele momento, naquela cena que ela acessa do seu próprio subconsciente. É o seu subconsciente que traz a cena, e como as nossas cenas são atemporais, é como se você estivesse vivenciando aquele momento naquele presente. Sim. Então, a hipnose, o relaxamento, é óbvio que ele propicia para que você baixe a sua consciência crítica, para que a gente possa acessar as suas memórias, as suas cenas de uma maneira mais fácil e rápida, acessando essas memórias que você precisa ressignificar, sejam positivas ou negativas, ou potencializar as positivas, né? A gente acessa essas memórias, a gente desestrutura quando é uma situação negativa. Essa situação negativa a gente desestrutura, dá um novo significado e coloca autossugestões para que o paciente dê um novo significado para aquela situação negativa, para que ele possa superar aquela situação. É uma coisa muito doida, assim, falar. É incrível como a mente tem esse poder de fazer isso. Pois é. Então, essa paciente, no dia que nós fizemos a primeira sessão, e ela me falava muito da tristeza, era uma tristeza, e ela tinha dado isso como depressão, e ela já fazia mais de 5 anos que estava usando medicamento, e passa pelo psicólogo, e passa pelo psiquiatra, e vai para lá e vai para cá. Na primeira sessão que nós fizemos, eu fui trabalhar com ela, então, a questão do perdão. Por que a gente trabalhou a questão do perdão? Porque na anamnese dela, eu entendi que essa tristeza, ela tinha uma briga com o irmão, que era uma briga que eles tinham uma empresa familiar, e nessa empresa familiar, o irmão preferiu ficar com a parceria com uma outra pessoa do que com ela. E aí tirou ela da empresa. E essa mágoa que ela vem há muitos anos desse irmão nunca foi trabalhada. Olha. E esse período de estado depressivo era atrelado a isso. Então, o que a hipnose faz de diferente das outras terapias? Ela é muito certeira. A gente não trata sintoma, nem sinal, nem sintoma. A gente não faz o tratamento que você deixa, então, agora de ser triste, vamos pensar em coisas positivas. Não é nessa linha. A linha é descobrir a causa. A causa, perfeito. A causa foi a situação da angústia liberada por uma falta de perdão. Eu me culpo por ter, nesse caso, por ter estado nessa parceria, e me culpo porque ele me tirou da parceria. Então, eu me sinto culpada e culpo meu irmão por isso, e então, a partir de então, não consigo mais me encontrar, não sou mais feliz, enfim. E aí a gente trabalhou o perdão, que foi tão libertador para ela, porque quando a gente fez o relaxamento e a gente foi fazendo a questão do perdão, eu falei, acesse, então, a gente vai entrar naquela cena aonde vocês terminaram a parceria. E quando ela entrou na cena, quem entra é o paciente, não sou eu. Eu não sei que cena que é, entende? Sim. Quando eu dou o hipnoterapeuta dá o comando de que, então, vamos entrar nessa cena, a pessoa sabe exatamente onde era, com quem era, que objetos tinham na cena, e ela conta isso. Nossa. Né? Ela como se estivesse vivenciando aquilo. Né? Então, o que a gente faz? A gente ressignifica isso. Então, agora eu falo com vamos supor que seja o nome da pessoa seja, sei lá, Cláudia.
Cláudia, então agora estou falando com você aqui no presente. Você está vendo essa cena, Cláudia, o que aconteceu? Você está vendo o seu irmão? Ok. Então agora nós vamos entender o que aconteceu. E aí a gente começa a trabalhar essa questão de ela ver com outros olhos. Né? Então, essa parceria acabou? Ok, acabou, e nós temos que então, dar um novo significado para esse término. Então, o que você entende que acabou nessa parceria? Porque o amor de irmão não acaba, vocês vão ser irmãos para sempre. E foi isso que nós estamos trabalhando. Né? E aí a gente coloca, a partir disso, a gente faz as autossugestões em cima daquela situação, onde a gente coloca a questão da autoconfiança, da autoestima, né? De se perdoar realmente, de ela perdoar o que aconteceu com o irmão, né? Perdoar o irmão, perdoar ela. E quando a gente chega no máximo das cenas do perdão e trazendo esse relaxamento, essa tranquilidade, a gente instaura uma âncora para o paciente, e essa âncora, toda vez que ela faz um gesto, que era o gesto da âncora dela, nem me lembro agora qual era a âncora, mas vamos supor que fosse as mãos juntas. Então, ao instalar uma âncora para o paciente, toda vez que ela acessa a âncora dela, ela lembra do perdão, ela lembra da ressignificação daquelas cenas, e a partir dali ela tem uma nova visão da vida. Então, só para... Nossa, lindo isso. Agora, você faz a anamnese, através de todo um processo, você percebe a causa desse incômodo que o paciente está chamando, vou chamar de incômodo para aliviar, né? Porque é uma questão muito mais profunda. E aí, a partir daí, vocês combinam, vou falar assim, um gesto ou algo para que quando esse momento de dor chegue de novo, ela, através desse gesto, consiga o autocontrole, é isso? Exatamente. Gente, que fantástico. Exatamente. E isso faz o quê? O que a hipnose coloca? Que é como se fosse um novo caminho neural. Então, imagine, se o caminho dela do sofrimento era ligar a cena daquele dia, da briga, da discussão, enfim, que trouxesse esse sentimento ruim, puxa, ele me trocou, puxa, enfim, e aquilo traz um estado depressivo para ela, de tristeza, de mágoa, de angústia, de estar o tempo inteiro se sentindo a última pessoa do mundo. Puxa, o meu irmão não me quis, enfim. Nesse sentido, então ela só tinha aquele caminho neural. Era o único caminho neural que ela tinha. Então, o tempo todo da vida dela, quando algo não dava certo, ela buscava aquilo como, de uma maneira até inconsciente, ela buscava aquelas cenas dentro do subconsciente dela, era como se ela só abrisse aquela pastinha, né? Como se ela clicasse a mesma pastinha todas as vezes. Então, no sábado e no domingo para ela, como ela não tinha mais contato com esse irmão e automaticamente teve um rompimento com a família, ela não tinha mais aonde para ir, então ela também não tinha outras possibilidades, não via outras possibilidades, né, de se relacionar com outras pessoas, enfim. Então, ela só abria aquela pastinha, né, todo o tempo. No sábado e domingo ela não tinha muito o que fazer, porque ela não tinha uma rotina instalada, ela abria aquela pastinha. Quando a gente faz essa desestrutura desse problema, instala uma âncora e dá para ela a possibilidade dela pensar de uma maneira diferente, perdoou aqui e agora, a partir daqui, eu tenho uma nova possibilidade, né? Uma nova possibilidade, inclusive, de encontrar esse irmão e dizer pessoalmente para ele, eu te amo, você faz parte, né? Nós pertencemos, né? Ela começa a fazer um novo caminho neural. Um novo caminho neural. É como se essa pastinha daqui fosse fechada, ela existe. Essa pastinha vai continuar existindo. Mas ela abre uma nova pasta. E essa nova pasta, ela vai estar sempre abrindo cada vez que ela acessa o gesto dela. Ele vai fazendo um novo caminho neural. É como uma instalação de hábito. Né? Se você não faz todo dia algo, uma atividade, ele não se torna hábito. E aqui ele precisa se tornar hábito, então ele tem que ser
acessado todos os dias. Então, junto com isso, terapeuticamente falando, depois do atendimento, da sessão, a gente pede para o paciente acessar a âncora dele, o gesto que ele escolheu para fazer, 3 vezes ao dia, no mínimo por 7 dias, para que isso se instale de uma vez e entre como hábito. E toda vez que ele acessar aquele estado ruim, que em algum momento ele pode sentir, ele acessando a âncora, ele consegue fazer esse autocontrole. Que incrível! Então, é um exercício mesmo, né? É a prática e assim, exercitar, né? Fazer esse exercício com uma certa frequência também deve ser uma coisa muito fantástica para o paciente. Agora, eu queria te perguntar uma coisa: qualquer pessoa, todo mundo é suscetível à prática da hipnose? Ou tem alguma restrição ou algum... Todo mundo, Margarete, todo mundo. Então, assim, nós conseguimos perceber quem são os pacientes que têm mais suscetibilidade. Uhum. Alguns pacientes, na primeira ferramenta de relaxamento, ele entra num relaxamento profundo. Relaxamento mesmo, que a gente chama em estado gama. Tem um padrão para esse tipo de paciente? Idade, alguma coisa assim ou não? Não tem, não tem, não tem. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser idoso, não tem. O que acontece é que tudo na vida está ligado a crenças. Sim. Né? Então, tem pessoas que chegam e dizem assim, mas eu não consigo me hipnotizar. Você pode até tentar. Aí eu vou dizer, não, realmente eu não consigo. Porque já tem um bloqueio, né? Exatamente. Se você chega e diz, não, eu não consigo fazer tal coisa, você não vai conseguir, né? Então, agora, se você se permite que isso aconteça, né? Aí sim, isso vai acontecer. Então, a gente diz que tem vários critérios para que a hipnose aconteça de uma forma ideal e muitas vezes o que não dá certo é porque esses critérios a gente não analisou bem na anamnese. Então, a primeira crença limitante são as crenças religiosas. Uhum. As pessoas que, infelizmente, acham que a hipnose está ligada com religião. Porque há um então, certo preconceito mesmo, né? Preconceito, acho que está ligado à espiritualidade, Sim. a questão, enfim, nesse sentido. Então, não tem religião. É óbvio que eu, como uma profissional, eu devo perguntar qual é a sua religião. Uhum. Porque se é uma pessoa que seja, por exemplo, católica, eu não vou, durante a sessão da hipnose, trazer algo que ela não acredita. Sim, né? claro. Então, é claro que facilita para mim, enquanto profissional, saber a religião, porque eu posso utilizar isso como uma ferramenta. Né? Bem como, por exemplo, se é um evangélico, eu não vou dizer para ele, então, agora você imagine o santo, uma Nossa Senhora. Uhum, claro. Entende? Então, mas a questão religiosa, a crença limitante que é a religião, ela dificulta muitas vezes. Crenças familiares, né? Então, na própria família que coloca, por exemplo, quem ganha muito dinheiro não é feliz, né? Ou, não, porque se tiver muito dinheiro ou porque roubou, né? Alguma coisa errada. Então, isso já são crenças que a gente também trabalha na hipnose. Né? Então, a gente tenta já na avaliação entender quais são as crenças limitantes que esse paciente tem. Para que a gente já possa também desmistificar dentro da própria sessão e trabalhando isso com ele, porque muitas vezes aquilo que ele acredita, se eu não desestruturar e dar um novo sentido, a sessão não acontece, né? Ela trava. Assim como a gente falou da questão que a pessoa não acredita que vai ser hipnotizada. Sim. E aí é muito interessante que daí, ao conversar, mesmo a pessoa sem estar com o olho fechado, aí eu falo, olha, o que acabou de acontecer foi hipnose com você. Aí a pessoa falou, sério? Eu falei, sério? Você acabou de acessar uma memória, você sentiu o cheiro, você lembrou de gosto, né? Esses dias eu estava conversando com a paciente, daí eu falei assim, lembra da casa da sua avó? Ela falou que gostava muito da casa da sua avó. Eu falei, então lembre da casa da avó. Como que era a casa da avó?
E ela começou, e ela fazia gestos assim. Nossa. Ai, minha mãe tem um bolo maravilhoso, o cheiro do bolo de fubá. E daí ela colocava um hortelã por cima. Então, aquele cheiro do hortelã, ela falou assim, nossa, ai, que saudade. E eu falei, olha, isso é hipnose, né? Então, essas crenças, elas dificultam. O que dificulta também tem a questão de continuar até a hipnose. Tem a questão de fatores econômicos, porque, assim, não é uma sessão barata em relação às demais, sabe, Margarete? Por quê? Porque como ela é muito certeira, o paciente não vai ficar um ano fazendo hipnose. Sim. Então, dependendo dos casos, a gente não faz, por exemplo, mais do que 4 sessões. 4 Uhum. sessões são suficientes para resolver aquele problema maior que ela tem. Ela pode se voltar e remarcar e fazer um novo pacote, por exemplo. Mas muitas vezes é assim, ela vem, faz a anamnese, e aí eu digo, olha, para você eu acho que 3 sessões seriam ideais. Mas aí ela não volta porque ela acha que o valor é muito alto. Não... E aí eu começo falando assim, olha, veja, quanto você já gastou em medicamento? Quanto Sim. você já gastou com psiquiatra, com outras terapias clássicas e não resolveram? Então, existe uma grande possibilidade, não existe cura na hipnose. Até porque a gente nem pode usar essa palavra cura, Uhum. né? Porque cura é proibido até, inclusive, lá no Brasil. Nos Estados Unidos isso é muito comum, eles até falam, né? Se olhar alguns artigos americanos, eles colocam a hipnose cura e tal. A gente não nem usa isso aqui. Mas o que a gente garante é que existe um novo significado. Isso sim, um novo significado. O que acontece muitas vezes é que daí essa questão econômica atrapalha, Sim. né? E aí a pessoa não Talvez entende. até pelo preconceito mesmo em relação a essa prática, né, Ana Paula? Porque assim, Às não vezes, vou acreditar nisso não, e tal, não vou investir nisso, e a pessoa talvez não pense na relação preço-qualidade, né? Pode ser um sim, fator também de impedimento. também. Então, a gente esclarece isso e coloca o quanto que ela é resolutiva para aquilo, né? Essa semana que a gente finalizou, uma das minhas pacientes finalizou, e ela fez um depoimento tão lindo, até que eu estava colocando lá no meu site. Quanto que ela fez 4 sessões, né, dentro da questão que era do perdão, enfim, e aí a última a gente trabalhou as potencialidades também dela, que a hipnose também não trabalha só a questão negativa, né? A gente Uhum. também tem muito claro. Eu tenho pacientes que estão nos Estados Unidos, estou fazendo atendimento online com eles, Quero saber são disso. pacientes jogadores de pôquer. E Eles estão por que fazendo. que eles buscaram a hipnose? Então, eles estão fazendo a hipnose para melhorar o poder de concentração, equilíbrio e controle. Espera aí, me conta isso daqui a pouco. Vamos fechar o depoimento da tua paciente, aí a gente vai para os jogadores de pôquer. Olha, então essa paciente me fez um depoimento muito legal, colocando que a vida dela mudou. Ela disse assim, olha, foi muito interessante que o meu marido falou que eu tô com outro semblante, que eu tô muito diferente, né? Porque agora eu consigo ver novas possibilidades. Perfeito. Então, aqueles sonhos que ela tinha quando era adolescente e que estagnaram naquele momento que depois da parceria que eles finalizaram lá da empresa e tal, ela retomou aqueles sonhos, né? Então, ela me disse assim, olha, você me fez, eu falei, eu não fiz nada, quem fez foi você, foi a Sim. sua mente. Então, quem faz é você mesmo. Então, ela restaurou os sonhos, né? Está colocando eles agora no planejamento para colocar eles em prática. Achei aquilo fantástico. Então, a gente trabalhou na última sessão a questão da prosperidade, que era uma crença forte que ela tinha, que ela achava assim, que ela não ia conseguir prosperar se ela não tivesse ainda trabalhando numa empresa familiar. Então, ela tinha Uhum. medo. Também estava tudo muito ligado com a questão da autoconfiança, autoestima. A maioria dos pacientes que eu tenho atendido, Margarete, são problemas decorrentes com autoestima e muitos ligados lá na infância. Sim. Muitos deles, né? E muitos deles dentro de casa. Então, onde o pai diz assim, você não presta para nada mesmo, né?
Essas mas falas você, têm uma potência destruidora, né? Que, a palavra tem um poder sim, muito grande. Você não vai ser nada na vida, porque você é um vagabundo, porque você é uma vagabunda, enfim. Então, aquilo fica na cabeça da pessoa e vira uma crença limitante e ela sim, passa o resto da vida achando que realmente eu não presto para nada, não sei fazer nada, não faço nada direito, tudo que eu faço sempre tem alguma coisa ruim, as pessoas não vão dar valor, não valorizam, e daí eu também não valorizo o que eu faço, né? Então, a maioria hoje dos pacientes algum transtorno mental que eu estou atendendo são decorrentes de autoestima ligadas à infância, né? E aí nessa paciente, então, a finalização foi isso. A gente trabalhou com prosperidade e agora, a prosperidade, no final a gente trabalhou perdão, trabalhamos a autoestima e uhum, trabalhamos a prosperidade para finalizar. E agora ela está com o projetinho dela para sair já do forno aí, que ela quer fazer a empresa dela, tal. Ela trabalha hoje, mas trabalha no funcionalismo público, mas está querendo ser feliz e que ir atrás do lindo. sonho dela, que é o que ela quer fazer, enfim, agora tá mais animada e motivada. Então, isso foi, assim, um depoimento muito bacana, um feedback muito legal do É. que a hipnose é capaz de fazer, né? Qual o intervalo entre uma sessão e outra? Eu dou em torno de uma semana. Aham, Não gosto de tratar de uma semana justamente para que não perdemos aquele caminho neural. sim, Agora, eu digo que o sucesso da terapia, de qualquer terapia, vai depender da disciplina. claro. Então, quando a gente diz, precisa fazer no mínimo 3 vezes no dia sua âncora. Além disso, Margarete, preciso te contar, depois que eu atendo o paciente, ele vai para casa, eu monto para ele um texto de autossugestões que ele tem que ler todos os dias durante esses 7 dias. É um Uhum. texto individualizado que eu faço para aquele paciente. Então, se o tema era perdão, eu gosto muito de trabalhar com o Ho'oponopono, que é a oração do sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Dentro dessa oração, eu coloco as situações individualizadas do paciente Qual o nome da para que oração? do Ho'oponopono. Já ouviu falar do Não, não Ho'oponopono? conheço. Procura sobre isso, é a coisa mais maravilhosa, que é o auto-perdão e o perdão para quem precisa. Qual a É origem uma da oração? havaiana, né? Ela veio lá do Havaí, muito legal. E onde eles trabalham muito essa questão do auto-perdão Uhum. e do perdão para alguém que precisa. Então, a oração são quatro frasezinhas que você linka com várias questões que você precisa. Então, por exemplo, sinto muito, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. São essas 4 frasezinhas. E aí você vai linkando. Então, quando eu trabalho o perdão com o paciente, eu vou colocando dentro da história que ele traz, né? Sim. Então, no caso dela, eu sinto muito, né, por ter passado por todas essas situações, onde a partir disso eu tive uma vida, né, mais complicada. Me perdoe por todas as vezes que eu também não fui a melhor pessoa, né? Eu te amo porque você faz parte da minha vida, faz parte da minha família. Nós somos, né, fruto de um amor onde nós honramos os nossos pais e sou grato por estar aqui, por estar vivo, por continuar nessa jornada e por, né, também ser uma possibilidade para outras pessoas. Então, eu faço um texto especificamente daquelas situações que o paciente quis resolver, onde ele lê todos os dias, a gente chama de autossugestão. E aí ele lê todos os dias, de preferência de manhã, Uhum. além a âncora dele. Então, eu digo que o sucesso da terapia é ele fazer as tarefinhas. É como se tivesse que tomar um medicamento. Tem que tomar um Sim. medicamento de 8 em 8 horas, tem que tomar um medicamento de 12 em 12 horas, ele tem que tomar para poder o tratamento fluir. Exatamente igual para qualquer terapia.
né? Então, com essa paciente foi tão interessante, porque ela foi tão disciplinada, que ela até me ligava e dizia assim, olha, eu já fiz todo, já deu 7 dias, aí eu lembro que eu tinha agendado a terapia, acho que no 9º dia, não deu certinho, uma semana. Ela falou, eu quero saber se eu continuo com as sugestões ou você vai me mandar outra. Eu falei, Tava buscando mesmo. E foi bem interessante, assim. Então, depois, quando a gente faz na próxima, a gente muda, né? E aí trabalha com aquelas questões daquela sessão, enfim. Então, é muito interessante. Com esses pacientes que são os jogadores de pôquer, que a gente está trabalhando potencialidades deles, que já são... Com eles é totalmente diferente. Também tive que fazer uma reprogramação mental para mim mesmo, porque quando você começa a tratar só questões negativas e traz umas novas possibilidades para as questões negativas, é tão interessante que o cérebro fica pensando, puxa, e agora? A pessoa tem questão positiva, ela quer trabalhar uma potencialidade. Como que é isso? Para mim é novo também, então eu tive que ir atrás, mas vamos lá, como é que eu faço para potencializar algo que eu já tenho? E aí os dois são jogadores de pôquer, eles ganham a vida com isso lá nos Estados Unidos. Eles são brasileiros, não? São brasileiros, estão lá. E eles, o que eles perceberam? Que os melhores jogadores de pôquer que tem lá nos Estados Unidos, e aí um monte de nome que eu não conheço muito bem, eu tive que estudar sobre pôquer. Eles me contaram que eles fazem hipnose. E eu falei, não acredito! Que máximo! E eles começaram a estudar os melhores dos melhores e descobriram que os caras são totalmente controlados porque eles fazem hipnose. Claro que não é de agora, é muito tempo, né? E isso é um construir. E aí eles falaram, olha, a gente quer entender como é que é esse negócio aí, o que esse negócio faz e tal. E foi bem legal, porque mesmo que eles queiram trabalhar essa questão da potencialidade, eu tive que entender que cada um também tem fragilidade. Então, ao trabalhar as fragilidades e a gente potencializa o que eles têm de melhor, mas a gente utiliza aquelas memórias que trazem em algum momento da vida deles, quando eles se sentiram o top do top, né? Onde a autoestima deles estava cada vez mais elevada. Então, um deles me lembrou, assim, me trouxe a cenas e memórias dizendo, eu me sinto melhor dos melhores quando eu estou pedalando. Eu adoro pedalar, eu gosto de fazer ciclismo, eu gosto de fazer ciclismo em estrada rural, tal. E quando eu estou pedalando, eu me sinto o cara. E aí eu fui trabalhar com essa ferramenta. Então, ótimo, nós vamos trabalhar isso. E aí, quando ele está pedalando, ele consegue acessar a melhor versão dele mesmo. E aí a gente consegue fazer esses links no momento que ele está jogando. Então, quando a gente faz a hipnose, quando eu faço a sessão com ele, e aí a gente entra no momento que ele está jogando, imagina que você está lá jogando agora. E qual era mesmo a tua fragilidade? E ele falava, não, a minha fragilidade no pôquer é que eu me desconcentro fácil. Então, eu estou lá, mas em algum momento eu me desconcentro. E ao me desconcentrar, eu faço uma jogada errada. E isso me prejudica, né? E aí, quando eu falei, então, ótimo, então nós vamos trabalhar isso. E aí, dentro da cena que ele se vê jogando e a gente começa a trabalhar, então agora, imagine que você está pedalando, que você está na tua melhor estrada, naquele melhor caminho que você gosta de estar. E nesse estado, você consegue se concentrar. E a partir dessa concentração, você consegue as suas melhores jogadas. Então, a gente vai trabalhando nesse estado para a pessoa acessar o seu melhor estado. E vai fortalecendo isso também. E também instala uma âncora para que, naquele momento do jogo, onde ele se sentir desconcentrado, ou se sentir no momento que ele percebe que ele vai entrar num desequilíbrio, que não vai conseguir saber a melhor forma de tomada de decisão, ele consiga acessar aquele estado por algum gesto que a gente instalou, e aí ele, opa,
volto à concentração, volto ao equilíbrio e consigo ter uma decisão correta. Então, essa ferramenta da âncora, eu achei isso fascinante. O gatilho é rápido, então, né, Ana Paula? Porque eu estou pensando no momento do jogo. Ele está lá na prática do jogo e tal, percebe que desconcentrou, ele vai, faz o gesto, que é uma coisa dele também, né? Ele volta naquele momento. Que É muito maravilha! rápido. São sinapses, né? Sim, Sinapses são questões de milésimos de segundos. Então, é como apertar um botão, né? Exatamente, exatamente. É como se nós fôssemos cheios de botões, né? É como se a gente estivesse mesmo aqui conversando e a gente começa a imaginar várias coisas. Você vai longe e aí daqui a pouco você volta. Opa, volta para Sim. cá. Então, é exatamente isso. São frações de pensamentos e aí a gente consegue perceber a dificuldade de algumas pessoas que quando só conseguem pensar coisas ruins, coisas negativas, né? Porque o pensamento é muito rápido. Então, ela não consegue fazer o acesso de pensamentos, mudar a chave para pensamentos positivos. Então, trabalhar, na minha experiência hoje, eu estou tendo mais dificuldade de trabalhar com as potencialidades, por exemplo, do que com as fragilidades. Né? Engraçado isso, né? Por quê? Porque a gente só pensa coisa ruim. Exato. Você vê como é que a negatividade tem muita força mesmo, né? Muito. Então, é incrível. E a auto-hipnose, ela é muito possível, desde que você consiga realmente se concentrar, você se desligar. Você também, eu queria que você falasse um pouquinho mesmo sobre a auto-hipnose. Você também ensina essa prática para os seus pacientes? Para alguns, não ensino para todos, ainda por conta que alguns ainda têm dificuldade, precisa ter alguém guiando. Eu tenho Entendi. feito mandado alguns links para que a pessoa faça auto-hipnose com alguém, a pessoa escutando e alguém encaminhando ela, guiando para que ela faça a auto-hipnose. Mas depende do paciente, Mas a auto-hipnose ela é super fácil de fazer, é tranquilo, desde que você já tenha alguma proximidade com meditação. Quem já fez meditação consegue mais facilmente entrar em auto-hipnose, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho indicado meditação para os pacientes, justamente aqueles que têm mais dificuldade para entrar no relaxamento, até na própria sessão que eu percebo, e aí eu falo, olha, tem o link aqui, vou mandar um link para você, em algum momento do teu dia, você para 10 minutinhos, porque são 10 minutinhos, não precisa mais que isso. Você pode fazer essa auto-hipnose no trabalho, você pode fazer auto-hipnose no momento, na hora do seu almoço, dentro do seu carro. Não tem que ter um lugar calmo e tranquilo, né? Você pode colocar um fone, nesse fone você vai se conectando e você vai entrando e fazendo as ferramentas que são necessárias e vai acessando o seu melhor estado. Que nada mais é do que você entrar no seu melhor estado, né? O que é o seu melhor estado? Tranquilidade, calmaria, motivação? Depende do que você Sim. quer, né? Alegria, euforia? Para que situação que você quer? Então, é muito possível trabalhar isso em qualquer situação. Para dor, né? Hoje foi tão incrível. Hoje eu estava com uma dor de cabeça. E fui trabalhar e aquela dor foi só aumentando. Claro que são situações de ansiedade, estresse. Aí eu falei para as meninas do meu trabalho, eu falei assim, olha, eu já volto aqui. Eu saí, fiquei 15 minutinhos sentada, coloquei o meu fone com a musiquinha relaxante e fui fazendo a auto-hipnose. Então, vou dar um exemplo bem rapidinho para você. Era como se aquela minha dor, Margarete, se fosse para falar de uma fruta. A gente usa muitas metáforas na hipnose. Se fosse uma fruta, ela era uma melancia imensa, uma melancia grande. O que eu imaginei? Que eu estava cortando aquela melancia. A partir do momento que eu cortei aquela melancia, ela deixou de ser uma melancia, ela passou a ser um melão.
aquele melão, Foi eu encolhendo. senti o gosto do melão, daquele melão, ela passou a ser uma banana. Quando eu descascava aquela banana, comendo aquela banana, com aquela casca que ficou, aquela casca, passou a ser automaticamente um morango. E aí eu imaginava o morango e o gosto do morango. Aquele morango ficou aquele pedacinho daquela florzinha verdinha do morango, sabe? Aquela plantinha que Sim, sai, não sei o nome daquilo. Aquele verdinho automaticamente se transformou numa uva. E quando eu coloco a uva na minha boca, aperto com os dentes e sai aquele líquidozinho da uva, fica aquelas sementinhas. sim. Era como se uma sementinha daquela saísse da minha boca, colocava dentro da palma da minha mão e no 1, 2, 3 eu jogasse ela fora. Olha, Então, veja, o meu problema, eu coloco numa metáfora que era uma melancia, ela foi alternando, foi trocando de frutas, de sabores, de cheiros, até que ela vira uma bolinha pequenininha, e aquela bolinha pequenininha, que é daquela sementinha, eu consigo jogar ela fora. E quando eu faço isso, no mínimo 3 vezes, de jogar essa sementinha fora, volto ao meu estado atual, respira, e é incrível como a dor passa. a mente humana é realmente fantástica, né? É incrível, é Porque, incrível. assim, criar esse ritual, né, metafórico e passar por tudo isso. E eu imagino que você consiga sentir mesmo os gostos, sentir o cheiro da fruta, tudo isso, e jogou a dor para fora. E agora, pegando o gancho da dor, eu fiz um episódio do Empreteceu no mês passado, mês retrasado, não lembro, sobre violência obstétrica, né? E falando de maternidade, aquele momento bonito da mulher, nascimento de uma criança, uma vida chegando, e foi um assunto muito denso, muito dolorido. E aí eu vi que a hipnose pode ser usada na gravidez, no pré-natal, no puerpério, no trabalho de parto, né, como estratégia de alívio da dor. Como é que é isso? Exatamente. É justamente muito parecido com o que eu acabei de contar agora, como que a gente pode controlar a dor. Talvez um pouquinho diferente na questão obstétrica, porque a mente, como ela é maravilhosa, em algum momento você quer estar realmente com uma analgesia Sim. contínua. Porque quando você entra em trabalho de parto, claro, com todas aquelas... A mulher que é toda encharcada de hormônio no trabalho de parto, isso fica muito mais exacerbado. Uhum. Mas como você consegue, através da hipnose, fazer uma analgesia aonde ela vai sentir apenas as contrações sem a dor, isso Nossa. facilita que ela possa se concentrar na força correta do parto, na força correta que ela precisa para que o bebê nasça, mas sem sentir dor. É incrível como isso é possível, né? É claro que nós estamos falando da parte anatômica toda, o corpo é todo, né? Uhum. Nós temos aí todas a parte sensorial, a gustada, enfim. Mas a hipnose é muito possível, sim, fazer com que a gente faça analgesia de qualquer parte do corpo. Então, tem alguns pacientes, até quando no início do relaxamento, que eu falo assim, agora, é como se os seus braços tivessem adormecidos, é como se tivesse com uma analgesia nos seus braços. E é incrível quando eles voltam, eles falam, nossa, o braço tão pesado. Aí eu falo, puxa, a gente esqueceu de voltar o braço. Vamos voltar o braço. Porque é incrível como que isso funciona. Então, o teu próprio subconsciente mandando estímulos pro inconsciente, que é o que manda as sensações para que os órgãos funcionem adequadamente, funcionem mesmo sem a gente, né, querer. Uhum. Na analgesia de parto isso é muito possível, muito possível. E deve ser um Então, momento muito bonito, né? sim, porque aí você está inteiro para o processo todo, né?
Você está inteiro para realmente você... Tem algum relato desse momento? Contemplar, né? Contemplar. Eu tenho colegas obstetrizes que estão trabalhando com analgesia pela hipnose, né? Elas estão fazendo home care, parto em casa, Olha. parto domiciliar, né? E elas estão usando também a hipnose. O que elas têm contado é justamente que é muito incrível, porque as mulheres elas contemplam o processo, né? Elas contemplam o nascimento e depois relembram, mas, puxa, e a dor? Que dor que era aquela? Não sentia dor, né? Tive, claro, o desconforto, a questão da contração, sentindo o bebê, né? Querendo nascer, viram... Mas aquela dor que todo mundo diz que é insuportável, que todo mundo... Eu não tive parto normal, então não sei. Eu também não sei, também não, então eu não consigo dimensionar então, isso. Apesar da dor do trabalho de parto, que um dos meus meninos eu tive trabalho de parto de 12 horas, foi insano. Nossa. É uma memória também que vamos deixar ela numa caixinha lá fechada. Mas, se a gente quiser acessar, a gente consegue. No trabalho de parto, no parto domiciliar, no parto normal, enfim, dessas minhas colegas têm contado, é incrível como que isso é super possível, né? E aí aquele momento, né, vira mais do que único, porque aí você está focada, né, no contemplar, no maravilhoso, né, no bebê, enfim, na família ali que está pronta, que está junta, que estão juntos e está no momento, né, em casa, estão aconchegados, né, não tem aquela coisa de foco aqui, foco ali, e soro aqui, enfim. Já é um momento diferenciado fazer um parto em casa, né? Então já fica mais contemplador, né? Já fica algo muito mais leve, mais tranquilo. Então a hipnose, ela é incrível, gente. Eu estou tão apaixonada com os resultados, estou assim realmente cada vez mais querendo saber mais e atrás. Não, e é apaixonante também. O teu trabalho é muito fantástico. Eu, no teu lugar, já estaria escrevendo um livro. Olha. Com certeza. Esse trabalho precisa ser, né, publicizado, alcançar o mundo mesmo, porque você fez o primeiro relato da tua paciente, né, com 4 sessões e com intervalo, né, de 1 semana, e ela conseguiu alcançar, não vou chamar de cura, porque você já deu essa orientação, mas ela conseguia alcançar a diminuição muito grande do que ela sentia, né, e já está pensando em projetos, está reprogramando a vida, reviveu, na verdade, né? Isso é fantástico. Agora eu queria levar nossa conversa para a tua dissertação de mestrado, que eu li também, você que faz palestra sobre a questão da violência contra a criança e adolescente, que é outro tema também, né, que provoca muita dor, enfim. E aí eu pensei um trechinho da tua dissertação, né, você concluiu em 2018, e o tema foi violências contra os adolescentes em um distrito sanitário, as potencialidades e fragilidades para consolidar a linha de cuidado na rede de proteção. E aí, lá na tua conclusão, você sinaliza que a violência, por ser um fenômeno complexo, com diferentes abordagens nas dimensões da sociedade, requer um olhar diferenciado para o seu enfrentamento, seja este por parte dos profissionais que estão envolvidos no atendimento às vítimas e suas famílias, seja por parte dos gestores que elaboram ou promovem a implementação das legislações para que se efetive a garantia dos direitos dos grupos que são vítimas de violência. Teu estudo teve foco, né, em adolescentes entre 10 e 14 anos, moradores do distrito sanitário localizado no sul do município de Curitiba, no Paraná. E aí eu trouxe esse trecho, você falou um pouco do que as falas, né, que são violências também, não são violências físicas, mas são violências psíquicas, as falas na infância, né, como elas podem trazer graves consequências e problemas na vida adulta. E aí eu queria te perguntar se a hipnose, e aí eu acabei pensando também na questão do racismo na infância, né, assim,
casos de racismo na infância, aquela coisa que o povo negro tem de não ter referências positivas dos seus, dos negros mesmo, né? Não tem heróis negros, nada disso nos foi contado. E aí eu queria saber se a hipnose também pode ser usada para tratar possíveis sequelas dessas violências. Com certeza, super possível. Então, esse trabalho até do meu mestrado, essa dissertação, como você falou, ela foi bem dolorida para mim. Na época, eu fiquei um período assim, um pouco impactada, sabe? Os números são assustadores, né, Ana Paula? São e continuam, e lembrando que são números de notificações, né? Notificações de violência contra crianças e adolescentes. Isso quer dizer que ainda existe um número muito grande de subnotificações. Sim. Nós estamos falando de notificações que foram feitas por profissionais da educação, da saúde, ou de conselho tutelar, ou de próprio Ministério Público. Mas muitos casos não chegam até, né? E não são publicizados. Mas, enfim, que bom que os que conseguem, que chegam e a gente consegue intervir de alguma maneira. O que acontece ainda, e está acontecendo, é que a violência ela é muito comum no espaço domiciliar, no espaço familiar. Então, quando a gente diz que existe também uma violência estrutural, e essa violência estrutural, ela traz a violência doméstica muito forte também, porque a partir do momento que eu tenho uma mãe doméstica, negra, que sai 5 horas da manhã de casa, deixa 4 crianças dentro de casa, o de 13 que cuida do de 10, que cuida do de 6 e que cuida do bebê, que momento que essa mulher sai 5 horas da manhã, trabalha numa casa no período da manhã, trabalha numa outra casa como diarista no período da tarde, ainda consegue fazer mais algumas outras atividades, só vai chegar em casa depois das 8 da noite, e onde essas crianças, uma cuidando das outras, acaba sendo pai e mãe, e tem uma responsabilidade que não são delas. Né? E ela chega em casa, ela tem ainda que cozinhar, ela tem ainda que educar, ela tem ainda que ver tarefas, e lembrando que estamos em um momento de pandemia, as escolas estão fechadas. Exato. A maioria dessas crianças e adolescentes estão em escolas municipais ou estaduais, né? E que estão ainda fechadas. E assim, essas crianças ficam, Deus dará, né? E aí ela ainda tem todas essas atividades de mãe e tudo, e tem que dar conta disso tudo. E é claro que aí, quando a gente olha quem é o agressor, 70%, 80% é pai e mãe. Sim. E o nosso olhar, enquanto profissional, a gente vai, claro, culpabilizar alguém. O culpado é o pai e a mãe. E a gente não olha que é um Estado, né? Exato. Um Estado que traz uma questão estrutural, que a culpa não é do pai e da mãe, né? A mãe precisa trazer comida. Então, para ela é importante trazer comida dentro da mesa, colocar na mesa. E como que é essa relação dentro de casa? E aí nós estamos falando de uma grande maioria negra, sim. Sim. São crianças negras, adolescentes negros. E aí, junto com essa violência domiciliar, a gente encontra não só a violência física, que é muito comum, né? A gente tem a violência psicológica e um pouco menor, mas existe, é muito presente e muito mais impactante até, Margarete, que é a violência física e a psicológica, a violência sexual. Sim. E aí essa violência sexual, é claro que se a palavra já tem poder, o ato mais ainda. Nossa. E o ato junto com a palavra e com a questão física também, né? É algo marcante, são cenas que não se desintegram, são cenas que vão impactar em relacionamentos, claro, né? Como que uma pessoa vai se tornar um adulto, como que ela se relaciona com outras pessoas, como que ela vai ter relacionamento íntimo, sim, como que ela se coloca numa sociedade onde a autoestima dela é baixa, onde ela acha que ela nasceu para aquilo mesmo, para sofrimento.
Então, trabalhar a hipnose é muito possível, sim, com as violências. E o maior desafio é dar um novo significado, porque a violência, ela não pode ser apagada, né? Como qualquer outra cena ruim, ela não se apaga. A gente consegue desestruturar, a gente consegue deixar o colorido preto e branco, a gente consegue deixar o grande pequeno, a gente consegue deixar o quente frio, mas a gente não consegue apagar. O que a gente consegue fazer com a hipnose é dar um novo significado e mostrar que é muito possível, sim, resgatar a autoconfiança, resgatar a autoestima, dar novas possibilidades de enfrentamento disso. E aí, é claro, que muitas das questões serão de cunho individual. Uhum. Porque se a gente depender só da política pública, aí tem milhares de política pública. Nós não estamos falando falta de política pública. Não existe falta de política pública no Brasil. A legislação é densa, é complexa, tem lá os seus direitos, seus deveres. Nós temos o Estatuto da Criança, aí há quantos anos? Mais de 30 anos, da criança e do adolescente. Mas o que falta é efetividade. Exato. Né? Colocar em prática. Pôr em prática. E o pôr em prática não é só prender, né? Porque se a gente for olhar as nossas cadeias, nosso sistema prisional está encharcado também. Mas como que eu faço com o agressor? O que eu faço com o agressor? Eu prendo ele e faço o que com ele? Pois é. Qual é a parte do sistema educacional de regeneração, de dar um novo sentido, de resgatar? Porque ninguém dá o que não teve. A gente trabalha muito isso. Uhum. Como que eu dou carinho para alguém se eu também não tive? E a maioria dos agressores, grande parte dos agressores, também não tiveram carinho, também foram agredidos. Sim, geralmente foram agredidos. Exatamente. Existe um ciclo da violência, né? É a mãe que foi agredida, que passa para o filho, e daí é o neto, e volta no mesmo ciclo. Existe um ciclo geracional, né? A violência geracional, ela é forte também. Mas tudo permeia, e aí na minha dissertação eu trago isso, que o Estado tem um papel importantíssimo. Enquanto não tivermos qualidade de ensino, as questões financeiras, políticas públicas financeiras, né, para que todos, de forma igual, a própria questão racial, sim, a gente vai continuar nesse ciclo, né? Vai continuar nesse ciclo de violência. Então, claro, é possível pela hipnose? É possível colocar hipnose no SUS, inclusive. sim. Né? A gente tem aí, 2013 ou 15, se eu não me engano, a Instituição das Práticas Integrativas, que é o Programa Nacional de Práticas Integrativas no SUS, onde são mais de 20 práticas que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, e a hipnose é uma delas. Mas ainda, Margarete, a gente não viu nenhum avanço disso efetivo nos serviços. A gente tem nos serviços algumas práticas já, como acupuntura, auriculoterapia. No SUS, hipnose ainda não. Mas a hipnose ainda não, né? Então, seria um recurso baixo, eu preciso de um hipnoterapeuta que esteja ligado, né, ao sistema público de saúde e em consultas, né, contínuas. E, como eu te falei, se em 4 sessões eu conseguir trabalhar essa questão da depressão, por que não trabalhar, talvez, com público mais reduzido, que seria a questão das violências? Sim. Então, por que não vamos trabalharmos com as crianças e os adolescentes para que não chegue na vida adulta com uma questão maior e uma dificuldade maior? Até para o próprio sistema mesmo político, enfim, do país, né? Não é muito melhor ter um adulto saudável, com saúde mental, produtivo, que é isso que o nosso país quer? Por que não trabalhar isso desde pequeno? Acho que isso fica como sugestão mesmo. Assim, eu coloco no final da minha dissertação várias sugestões para que não tem necessidade de ter mais política, mais legislação. A gente precisa efetivar as ações. Curitiba é uma das grandes precursoras em relação a uma rede de proteção, que é uma rede de profissionais de várias áreas, não só da educação, saúde, sistema judiciário, enfim, segurança,
Conselho Tutelar, Ministério Público, mas ainda assim a gente tem uma grande dificuldade ainda pensando na culpabilização. Nós culpamos demais alguém. Sim. Então, nesse momento, ainda trabalhamos com a culpa em relação ao agressor. Né? Então, então, tira a criança e o adolescente da família. É uma das maiores ações que nós vimos. Então, o Ministério Público coloca para a gente que tem que acompanhar as famílias, fazer visita domiciliar, fazer todo um relatório de acompanhamento dessas crianças e desses adolescentes que são vítimas de violência, e aí finaliza com, então, vamos ter que retirar do agressor. Claro que não existe algum momento que precisa mesmo tirar, né? Você tem que tirar a criança daquela violência, dar uma estrutura para a família, trabalhar com o agressor, porque em algum momento a criança, adolescente tem que retornar para sua família. Sim. Né? Até para que ela tenha uma saúde mental adequada, porque ela nasceu naquela família, ela precisa ter continuidade daquela educação, do carinho, do amor que é vindo de pai e de mãe. Agora, quanto que a gente implementa isso? Quanto que a gente prepara para que o agressor, né, receba a vítima e quanto que a vítima é preparada para receber o agressor? Quando que ele deixa de ser o agressor e volta a ser pai e mãe de verdade? Né? Ou então, aquele familiar íntimo, que a maioria dos agressores são as pessoas íntimas da família. Sim. Né? Salvo, claro, as questões de bullying, de escola, de professor, muitas vezes, né? Da própria sociedade, da própria comunidade. Existem também as questões de violência da própria sociedade. Mas a maioria delas, que é domiciliar, que é intrafamiliar, que a gente chama, como trabalhar isso? Então, a hipnose é possível, sim. É muito possível. Não, é interessante que você falou dessa coisa do ciclo da violência, né? Que geralmente o agressor ou a agressora, ele pode ter sido vítima de violência em algum momento da vida, provavelmente na infância. Então, tratar essas dores da infância, né? Com esse tipo de tratamento, e aí eu vou falar da hipnose porque é a temática que a gente está abordando, pode ser uma ação preventiva de uma futura violência. Né? Você previne curando aquela dor aqui na infância, na adolescência, e aí esse ser cresce saudável psicologicamente, né? E não vai reproduzir a violência que aconteceu com ele. E imagino eu, até você falou que, né, para o SUS, para passarem a usar a prática da hipnose, seria necessário apenas um profissional, né? O profissional, você não precisa de um aparato de instrumentos, né, para praticar a hipnose. Então, falando, né, falando da economia também com relação à saúde, que se gasta demais na área da saúde, eu acredito também porque as ações preventivas não são enfatizadas aqui no país. Se o SUS passa a adotar, e aí eu reforço que você deixou isso como sugestão, passa a adotar esse tipo de prática, que já tem o aval do Conselho Federal de Enfermagem, tudo já é uma prática estudada, resultados apresentados, né? Isso sirva como prevenção para outras doenças, né, Ana Paula? A gente já está aqui há mais de uma hora, olha isso. Olha só. É que nesse tema ele vai, né? Ele vai. Rende, ele rende. Me diz uma coisa, como é que te acha aí na tua cidade, como é que procura como é que se procura tratamento com hipnose? Me conta, me fala agora de você, como é que a gente te encontra? E aí você já trouxe a novidade de que está atendendo online, então você pode atender o mundo inteiro. Conta para gente. Jóia, eu estou atendendo, então, aqui em Curitiba e na região metropolitana, que é a Araucária, que é em torno de 10 quilômetros de Curitiba, bem pertinho. Eu atendo terças e quintas em Araucária e quarta-feira em Curitiba. Apesar de eu ainda ser uma funcionária pública, que trabalho das 8 às 5, meu horário de trabalho, e atendo, faço a hipnose clínica depois desse horário. Então, nesses horários, eu atendo paciente das 18 até as 22 horas, terça, quarta e quinta. E no atendimento online, eu coloco esses pacientes dentro desses horários que eu tenho ali casando.
Geralmente, a anamnese com o paciente, a primeira vez, eu preciso de 2 horas, eu levo 2 horas para fazer a avaliação de um paciente a primeira vez, e depois, na sequência, a sessão em si não demora mais que 40 minutos. É muito rápida a sessão, e aí até o próprio paciente fala, nossa, mas parece que foi tanto tempo. Podem me achar no Instagram, Ana Paula Hipnose 09, estou no Instagram. Tem uma página no Facebook, Ana Paula Machado, Hipnose Clínica. E o meu WhatsApp, que vai estar lá nas páginas também. Não sei se pode até colocar. Pode, claro. DDD é 41 99166 7440. Pode me chamar no WhatsApp e a gente agenda essa avaliação. E online, claro que acaba sendo uma forma a mais, né? Uma ferramenta a mais. E até algumas pessoas falam, mas dá para fazer online? Dá, super dá, desde que a gente tenha uma internet de boa qualidade, que a gente tenha um fone de ouvido, e eu ainda peço para que o paciente tenha algo que ele possa deixar o celular com um suporte, que ele fique com as mãos livres para que eu possa vê-lo e em algum momento ele tem que fazer as âncoras, fazer seus gestos. Então, é super possível. E com a pandemia, a questão dos atendimentos online cresceram muito. Necessários, então, né? Muito, e que bom, e vamos usar a mesma tecnologia. Claro. Então, é super possível, né? Super possível. Eu vou colocar isso. Pode falar. Não, pode terminar. Eu espero, daqui a um tempinho, tenho falado que eu quero, logo reduzindo a minha carga horária de funcionalismo público para trabalhar só com a hipnose. Não, e está te fazendo muito bem também, né? Você faz bem para o paciente e é fácil perceber que está te fazendo muito bem também. Muito, exatamente, porque quando a gente vê o resultado, né? Acho que o feedback maior para qualquer profissional é quando você vê o resultado. Né? Então, quando você vê o resultado que deu certo, a pessoa está bem, está tranquila, está conseguindo seguir, está conseguindo colocar seus sonhos em realidade, tornar realidade, isso acho que é assim, é impressionante, assim, é gratificante, né? Gratificante mesmo. Eu vou colocar todos os links para o pessoal te achar na descrição do teu vídeo, tá? Eu queria te agradecer demais por essa conversa, porque eu aprendi muito hoje aqui, muito hoje mesmo, que esse episódio, assim, sirva para muitas pessoas, que muita gente te procure, que muita gente possa mudar de vida, passar a ter mais qualidade de vida, passar a potencializar, né? Possam potencializar as suas potências, vou falar assim para ficar bem enfático, né? Queria te agradecer muito, Ana Paula, saudade de você, hein? Também, do calor do Rio. Não é? Eu que agradeço pela oportunidade e assim desejo que esse canal flua muita prosperidade para você e quando puder retornar aqui vai ser maravilhoso e que você venha a Curitiba, não no frio, vamos esperar melhorar. Deixa ficar calor que frio e Margarete não combinam muito não. Adorei te ver. Eu adorei também. Beijo grande, fica com Deus, tchau. Tchau.